Marinho FC no ar para o primeiro bate-bola do canal. Temos hoje 2 convidados para a nossa jornada, então vamos para a Blue Moon. Já já a gente volta que vai ser massa. Agora sim, estamos entrando lá para o episódio número 17 do canal Marinho FC. E hoje mais um episódio especial, porque a gente não tem mas temos 2 Joãos aqui comigo, convidados para esse programa. Pela primeira vez a gente vai ter aqui no canal um bate-bola, de fato, um bate-papo sobre a semana do Manchester City. Eu queria introduzir os 2 rapidamente. João Hugo já esteve aqui comigo, fundador da primeira torcida do Manchester, oficial do Manchester City aqui no Brasil. É o torcedor mais velho do Manchester City no Brasil, a gente pode dizer isso, né, João? Torcida, né? De mais velho é você, cara. E João Pedro, famoso JP, que é o assessor de imprensa da The Citizens Brasil, está aqui com a gente mais uma vez para a gente bater esse papo legal. João está em Belém, João Hugo está em Belém, eu estou na Bahia e JP está no Recife. Então, um episódio aí, Norte e Nordeste, aqui do Marinho FC. Mas vamos lá, vamos em frente. Primeiro os recadinhos, o primeiro deles é a birita do dia. Eu não sei se vocês estão biritando aí, mas eu estou. E aí, olha só, variedades. Hoje eu tô aqui, tô fancy aqui, tô no Chiquê da Zorra, tô tomando um gin tônica aqui especial, porque a gente precisa comemorar esse momento do City. Fazia tempo que eu acho que eu não gravava um episódio tão tranquilo. É verdade. Eu queria dizer que hoje eu acho que o episódio vai ser só pra gente conversar e tomar uma, porque a gente não vai precisar fazer aquelas análises todas e tudo. O time tá ganhando, né? O time tá ganhando, então tá tudo encaminhado. A gente vai falar basicamente do... Bom, vamos lá, né? Vamos fazer o brinde primeiro? Saúde, cheers. Tem Heineken, tem Budweiser e tem Tanqueray. Apreciem com moderação. A gente vai falar nesse episódio, galera. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Desculpa aí a falta de educação. Não, cara. Pode ir. Quero falar do jogo, quero falar do City. E é isso que a gente vai fazer aqui. Sem balela, sem papo furado. A gente vai falar City Birmingham, o jogo da FA Cup, e City Brighton, que foi o jogo do meio de semana agora, né, pela Premier League. Mas enfim, um resumo inicial, né, eu já falei que hoje o episódio é comemorativo. 7 vitórias nos últimos 7 jogos, 5 clean sheets e 2 gols sofridos apenas. Como eu disse, né, fazia tempo que a gente não gravava um episódio para falar tão bem assim do Manchester City. E aí eu queria começar perguntando a vocês o que é que vocês estão achando desse momento. Encontramos de fato, né, nos encontramos novamente como equipe, ou ainda há uma insegurança aí com relação a o que vai acontecer, né, até o fim da temporada? Bom, primeiro, posso vai. Pode ir. Cara, assim, eu acho que é uma soma de fatores aí, entendeu? O City, eu acho que embalou no momento que tinha que embalar e aproveitou que todos os adversários diretos tropeçaram aí, pelo menos na Premier League, né? E tanto o Liverpool como o Manchester United também deu uma tropeçada, apesar de estar na liderança atualmente, né? O Chelsea, o Leicester, então todo mundo ali contribuiu e o Manchester City fez a parte dele, né? Venceu aí 7 jogos seguidos, né? Nem todos pela Premier League, mas arrancou aí. E com uma defesa super sólida, né, Marinho? Porque a defesa do Manchester City, tantas outras vezes, né, que a gente já conversou, tanto aqui no seu canal, mas também lá no podcast, a gente sempre metia a pau na defesa, né? Nos laterais principalmente. Então parece que ajustou ali, né? O setor defensivo do Manchester City. E isso dá mais tranquilidade para o pessoal lá na frente, enfim, jogar com mais calma, né? Fazer os gols. Então, assim, eu acho que embalou, sim, no momento certo, mas teve uma bela contribuição aí dos adversários direto do City ao título. Mantendo esse papo até da defesa, porque é bom a gente finalmente estar podendo contar com laterais que jogam bem, desempenham defensivamente e ofensivamente. O que eu tinha falado com o Marinho no último episódio que a gente fez junto, sobre o Cancelo, que ele precisava ter mais essa liberdade ofensiva, que ele poderia preencher também espaço no meio. No jogo seguinte, o Guardiola
começou a fazer isso mais, deu essa liberdade para Cancelo, e ele está sendo um dos melhores laterais do City nos últimos tempos. O Walker não desempenha dessa maneira ofensivamente como ele desempenha, e o time ganha muito com isso. Ruben Dias e Stones na zaga, não precisa falar muito, é sólido, é excelente. Ruben Dias tem um impacto gigantesco dentro do clube, não só na defesa, mas pelo que os jogadores falam, como ele é uma liderança já dentro do vestiário. Então, aproveitar o bom momento que o City tem, aproveitar agora também esses 2 jogos que tem guardados na Liga para aproximar dos líderes e fazer o nosso papel que a gente pode fazer tranquilamente. Esse lance defensivo a gente já tem falado aqui, né? Não só contigo, JP, mas nos últimos episódios, depois que eu gravei com você também, a gente destacou. E essa era uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, né? Se a gente encontrou esse quarteto defensivo ideal com Cancelo e Zinchenko. Eu, particularmente, acho que sim. Mendy nos tira a paciência, né? Apesar de sortear PlayStation 5 no Instagram, ele nos tira a paciência em campo. Laporte também tá fazendo isso. Pois pra ver se dá verdade. Se aproximar de Mendy. Mas eu realmente acho que a gente encontrou. Teve um ano, eu não me lembro qual foi a temporada exatamente, que Zinchenko fez muitos jogos, a maioria dos jogos foi considerado titular, né? Aspas aí. E foi muito bem, e aparentemente ele voltou a encontrar essa forma, né? E Cancelo fazendo um papel realmente impressionante, assim, ele é um lateral, mas que aparece o tempo inteiro ali como meia, né? O esquema que Pep montou. E aí vamos entrar já no jogo contra o Brighton, e aí eu queria começar falando exatamente desse tactiquez aí, porque eu não sou analista tático, né, de desempenho, enfim, desse tipo de coisa, e eu confesso que eu assisti a City Birmingham, e assisti aos 90 minutos, e até agora eu não consegui entender muito bem o que era aquela formação ali, porque o time tinha Walker e Cancelo, por exemplo, né? Quer dizer, 2 laterais direitos. O Walker atuava como zagueiro, eventualmente, numa linha de 3, mas né, de repente formava uma linha de 4 também como lateral, o Cancelo entrando por dentro. Enfim, eu queria saber se vocês entenderam, foi um 2-5-3, foi um 2-6-1, foi um 2-3-5, eu não sei, eu tô confuso até agora com o que Pep fez naquele time. Ô, Marinho, realmente foi bem esquisito, né? Mas assim, é coisa de gênios, né? O Guardiola sempre dá uma dessa aí, principalmente com times com menores, né? Com menor expressão, aí, vamos dizer assim. Porque assim, eles vão montar a linha ali de 5, linha de 4, né? E linha de 1, linha pra frente, vai ficar correndo. E para furar aquilo ali vai ter que liberar, né? Então eu acho que ele metia ali o Cancelo pelo meio, né? E para o Walker abrir ele junto com outro ponta que você estivesse ali, justamente para poder furar esse bloqueio. Tendo em vista também que a gente estava sem centroavante. Não, o Gabriel Jesus jogou esse jogo? Eu não lembro agora. Jogou, né? Então tinha momentos aparecia mais pela ponta até do que por dentro também. Foi um negócio para confundir a cabeça mesmo. Foi aquela pressão do primeiro tempo ali total, né, no Manchester City, tanto que conseguiu os 3-0 ali com facilidade, né? E no segundo tempo o Guardiola tirou todo mundo, né? Ele entrou até com um time muito forte, né, para uma Copa da Inglaterra ali, terceira fase. A gente pensava que ele ia usar, eu pelo menos pensava que ele ia usar garotos ali, ou então reservas, o próprio Mendy na lateral, mas ele não tá nem arriscando nisso, né? Então, realmente foi muito confuso, assim, mas que deu certo. E que teve essa movimentação realmente do Cancelo. Até brinquei no meu Twitter, vocês falam do Cancelo aí, que assim, ele já roubou a vaga do Zinchenko, do Mendy, né, primeiro, depois roubou a vaga do Zinchenko, roubou a vaga do Walker, e daqui a pouco vai roubar a vaga do Bernardo Silva, do Mahrez, porque ele tá se dando muito bem, né, naquela ponta ali, entendeu? E tá jogando muito melhor do que todo mundo aí. E isso, o Gabriel Jesus que se cuide também, que se ele chegar no ataque ali, ele vai fazer gol, o Cancelo. Então, assim, é mais ou menos esse panorama aí que eu faço dessa cabeça do Guardiola aí, que poucos entendem, mas que funcionou, né, ainda bem. Ele aproveitou essa partida para testar o Walker mais na zaga, de ter o Cancelo fazendo a função dele lateral direito, não ter ele, entre aspas, improvisado na esquerda, para poder deixar ele solto, testar Mendy mais contido,
E definitivamente não é bom. Apesar da partida ter sido tranquila, Mendy próximo da nossa área não é algo que nos anima bastante. Que aí nesse ponto é onde entra o Zinchenko, que tem esse melhor desempenho defensivo do que o Mendy, apesar do Zinchenko ser um meia de função inicialmente. E aí nesse ponto que eu prefiro o Ake ou o Laporte na esquerda, porque daria total solidez. Nossa Senhora. Total a defesa solidez. ia ficar, total solidez da zaga. Total solidez da zaga. Porque permitiria que o Cancelo atuasse mais mesmo como meia-direita, como um segundo volante ou primeiro volante junto ao Rodri. E permitir que a gente tenha esse híbrido de formação. Na frente, o Foden jogava como um falso 9. Gabriel pela ponta, onde ele se mantém mais alegre, onde ele joga melhor. Funciona, o Foden fez um gol, o Bernardo fez 2. O Bernardo está voltando a encontrar o futebol dele, o que é importante para o time, porque ele pode fazer tanto essa função do meio como aberto, junto com o Mahrez. Então, foi uma partida para teste. E tirando a parte do Mendy, que nesse caso já é uma opinião própria, foi boa. Não, eu acho por aí. Eu tinha anotado aqui para destacar tanto Bernardo quanto Foden, né? Foden está sempre metendo um golzinho, salvo engano, já é artilheiro do City essa temporada, né? Então, pô, é um dado relevante também. Mas o destaque principal fica para Bernardo pelos 2 gols. Eu não achei que o Bernardo fez um jogo extremamente brilhante ou nada do tipo. Jogou bem, tá voltando a jogar bem de fato, concordo contigo, JP. Mas fez os 2 gols, né? Então, assim, foi o cara que acabou resolvendo o jogo ali. O primeiro gol, inclusive, um golaço, né? Precisa falar. Belíssimo gol, aquela pateada na bola de canhota. Então ficam esses destaques aí. Uma última coisa para falar desse jogo, que eu tenho batido um pouco nesse ponto também, talvez até exagere, mas Gabriel Jesus não faz gol, mais uma vez. E para mim, independente de se ele está como 9 ou se ele está como ponta, ele precisa aproveitar a chance, ele precisa meter gol. Não dá para Phil Foden todo jogo meter gol e Gabriel Jesus não fazer gol. Isso me incomoda um pouco pensando no futuro. E aí tem uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês lá na frente. Não vamos entrar nisso agora, tá, gente? Que é sobre a renovação de Sérgio Agüero. Mas aí já me antecipo e pergunto, né? Como é que vocês enxergam o Gabriel Jesus, né? Em termos de hoje e de amanhã para o Manchester City? Olha, cara, Marinho, a gente já falou sobre isso também várias vezes, né? E eu continuo com a mesma opinião em relação ao Gabriel Jesus, né? Ele tem ali um elenco muito forte para poder abastecer ele com passes, com jogadas, com criação. E ele sempre teve esse problema de perder gols, né? Não, assim, e isso, ele até começou bem no City, na própria seleção brasileira também, ele fazia muitos gols, mas de 2 temporadas para cá, ele, enfim, vem nessa decrescente aí de marcar gols, né? De ser o nome, assim, para substituir o Agüero, né? Mas que isso não está se transformando em nada, porque ele tá, primeiro, que ele gosta de jogar ali pela ponta, né? Como o JP falou aí, né? Fica mais alegre ali. Então ele não se posiciona como um centroavante, apesar de ser o 9 do City e o 9 da seleção brasileira, né? Então, realmente, isso aí é uma coisa que eu não sei se é psicológica, não sei se é treino, mas é um fundamento, assim, básico, que um atacante tem que fazer, cara, que é marcar gols, né? Deslocar o goleiro, cabeçada, finalização, entendeu? E ele já perdeu muitos gols, assim, muito mesmo, assim, de cara a cara com o goleiro, de cabeça, né? E, enfim, tipo, não mudou nada, essa é a minha opinião. Depois da Copa, e a crítica veio em cima, de chamar ele de atacante volante, pela maneira que ele voltava, no esquema de Tite e tudo, reclamações, ele sentiu, era perceptível que ele sentiu mentalmente o peso de ser o camisa nova da seleção brasileira, de passar uma Copa do Mundo sem marcar, e isso acaba refletindo no City. E ele não se recuperou. Ele encontrou agora, digamos assim, essa maneira de jogar na ponta, porque permite a ele mais mobilidade e permite a ele a justificativa de dizer que ele não está mais no posicionamento de um 9, ele está no posicionamento agora de um ponta. Então ele vai puxar a marcação mais,
ele vai cortar mais para dentro, buscar uma jogada de cruzamento, mas ele não é mais o 9. Quando o Gabriel Jesus chegou no City, eu já entendia que ele não era o substituto de Agüero. Ele não tem o mesmo perfil do Sérgio Agüero. Não tinha. Agora ele não tem mesmo. Ele precisa de alguém, um 9. O Agüero teve como companheiro Dzeko, Negredo, que são 9s. São caras que o próprio Balotelli, até o Tevez. O Tevez de todos é o que mais se movimentava. Isso. Mas ele não é o Jesus não é o substituto do Agüero. Ele precisa verificar renovação e futuro. Agüero não vai durar para sempre, infelizmente, e a gente precisa ver quem é que vai ser o substituto da camisa 10. Já que já estamos aqui, você quer falar, João? Mas já que já estamos nesse tema... É só pegar um ganchinho em relação a essa questão do... Só para não ficar metendo pau aqui, só metendo pau no Jesus. Assim, ele tem uma função muito bem pro time, tática, né? Assim, de voltar, de marcar, de se esforçar, entendeu? Então, assim, taticamente, ele é muito bom. Agora, pro papel e pra função que ele tem que exercer, que é de homem-gol ali na área, aí não é tão bom assim. Enfim, só para ficar registrado aí, né? Esse elogio. Não, tá certo, concordo contigo também. Mas vamos lá, só para finalizar, já que a gente entrou no assunto Agüero, renova Agüero ou não renova Agüero para vocês? Cara, para mim, sinceramente, vai depender, que o JP falou aí, do futuro. Não, eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o cara que assina o contrato lá, você renovaria? Não, pois é, Marinho, mas eu não posso, assim, se eu for contratar alguém, tipo, se eu fosse contratar o Haaland, por exemplo, eu sou o diretor do City, eu quero contratar o Haaland e vou lá dar 100 milhões de libras pelo Haaland. Eu não vou renovar com a Agüero. Entendeu? Agora, assim, se não tiver um atacante, sei lá, do nível ali do Haaland ou do Agüero ali para poder, enfim, repor, aí sim eu vou lá e renovo com o Agüero, porque o Agüero é o Agüero, né, cara? Por mais que ele esteja em decadência por idade, né, por questões físicas, isso é normal, mas ele é o Agüero, né, cara? Ele é aquele cara que passa ali correndo e puxa 2, 3 na marcação ali fácil. Né? Então, enfim, seria isso. Mas assim, eu assinaria, cara, porque ele merece uma despedida digna também do clube. Então, com torcida ali, muito mais pela parte simbólica, por tudo que ele já fez pela gente, entendeu? E, enfim, é o maior artilheiro da história do City. Então, assim, por isso já é meu lado emocional, torcedor falando. Então, eu renovaria, assim. Você quer falar, JP? Eu posso falar. Não, fale primeiro, depois eu comento sobre a situação. Eu vou discordar um pouco, João, de você. Para variar, né? Eu gosto de convidar o João aqui, porque é bom que a gente discorda. Velho, eu renovaria com o Agüero, independente de trazer alguém. E eu, sinceramente, não concordo com a coisa do Agüero caiu de produção. Agüero se machucou. Agüero tá sem jogar. Mas Agüero, enquanto estava jogando, eu não tenho os números dele da temporada passada aqui, por exemplo. Eu poderia ter pego, mas enfim, não estão aqui agora. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele teve um aproveitamento melhor do que o de Gabriel Jesus quando a gente fala de gol, né? Então, eu sinceramente, assim, eu ainda não acho que Agüero está em decadência. Ele tem um problema, teve uma lesão, né? Eu não sei até que ponto, é uma incógnita, né? Até que ponto isso vai impactar na performance dele quando ele de fato conseguir voltar 100%. Mas Agüero até o ano passado, era um super jogador, um super centroavante. Não acho que Agüero já estava em decadência. É um pouco diferente, por exemplo, de Davi Silva. Eu acho que ainda tinha espaço para Davi Silva no City, talvez forçando um pouco a barra, porque realmente Davi Silva ele não conseguia mais jogar todos os jogos, né? Acabava ficando muito no banco e tudo mais. Mas eu acho o Agüero um pouco diferente, assim, até porque a função de Agüero é diferente, ele não precisa se movimentar tanto, ele não precisa correr tanto, ele tem que estar ali na frente, velho, na hora de fazer o gol, bem posicionado, e finalizar ele sabe demais, né? Então, eu independente de trazer alguém nesse momento, eu renovaria sim com o Sérgio Agüero, porque eu acho que se Agüero não puder jogar todo o jogo, ele vai ser aquele reserva que vai entrar e vai marcar. É diferente de Gabriel Jesus hoje, que entra e a gente cria expectativa e às vezes não acontece. Eu acho que Agüero seria, numa idade avançada, um excelente atacante reserva. Eu vou com o Thiago. Independentemente de eu for trazer o Haaland ou não,
Renovar com o Agüero. Ele tem esse peso agora do clube de, se ele quiser sair agora, ele pode sair, a gente vai aplaudir, a gente vai entender. Ele conquistou esse direito de querer renovar ou não. Depende dele, só dele. Não é algo que Pep Guardiola ou qualquer outra pessoa do clube pode chegar e dizer, não, você não vai renovar. Ele já está nesse nível para o clube. E principalmente, se for trazer alguém, ter Agüero ali é importante. Questão de como é o clube, questão de desempenho como atacante, o que esperar de uma equipe de Pep Guardiola. Já está na equipe, apesar do pessoal reclamar, de dizer que ele não é um jogador que o Pep Guardiola goste. Ele teve o melhor desempenho da carreira dele com o Pep. E apesar das lesões e do rendimento dele ter sido menor agora, uma partida até recente que ele entrou nos últimos minutos, antes de entrar nessa quarentena de Covid, em uma jogada só, a movimentação dele, ele só não fez o gol porque ele talvez achou que tivesse muito fácil e bateu fraco na bola. Mas a movimentação dele atrás do zagueiro, ele pode lesionar, ele pode perder uma perna. A questão da mente de se movimentar atrás do zagueiro, de ver onde é que o passe vai, ele vai ter isso. A questão do Davi Silva foi que ele percebeu, o próprio Davi, que ele não aguentava todos os jogos e para a função dele necessitava desse desempenho, desse esforço físico. Davi quis sair e a gente entende. Adoraríamos ter ainda Davi na equipe. A função dele é importante. Um jogador como ele é importante. Mas ele já não tem a parte física. Agüero, apesar das lesões, ainda tem a parte física. A renovação dele é importante para o City, sim. Beleza. Você quer falar algo mais ainda, o JH? Ou passou? Não. Nessa questão de renovação, e também tem o Fernandinho, né? Também, que é um grande ídolo aí. Que está no último ano de contrato também, que agora não renovou. E, enfim, eu ia fazer a mesma pergunta para vocês, se renova ou não com o Fernandinho. Fernandinho, eu já concordo contigo, mas que a questão física pesa muito para a posição dele, porque ele é o City, aquele melhor City que a gente assistiu, ele era o único volante do time, né? Ele marcava sozinho, ele fazia aquele papel defensivo ali no meio campo sozinho, além de toda a inteligência para sair para o jogo e etc. Então, o Fernandinho é um cara que depende muito da questão física e eu acho que a cada dia que passa ele vai perdendo um pouco mais isso naturalmente porque é um ser humano, né? Então, Fernandinho não. Se eu tivesse a caneta, eu faria uma mega despedida para Fernandinho. É um cara que precisa ter o nome dele escrito lá no Etihad, mas eu não renovaria com o Fernandinho. Eu pensaria em contratar alguém aí. Eu acho que a gente está bem servido com o Rodri, apesar de algumas deficiências, principalmente na parte de agressividade, na parte defensiva. Acho que a gente está bem servido com o Rodri. Eu tentaria buscar mais alguém aí para fazer uma sombra para Rodri, digamos assim. Mas Fernandinho, para mim, final dessa temporada é bater palmas, entendeu? E se despedir. Show. O próprio Fernandinho tinha dito que renovaria se o City quisesse. No final das contas, o torcedor veio a renovação dele com bons olhos. Mas é aquilo. Ele desempenha uma função física muito maior do que o Davi desempenhava, muito maior do que o Agüero desempenha. Ele até mesmo falou que quando desempenhou o papel na zaga, ele se movimentava mais, era mais esforço físico do que ele como volante. E o Rodri é novo. Ele tem essa questão toda de ter o fôlego, de ter movimentação. Precisa só rever algumas coisas da questão realmente do que o Marinho disse, da agressividade dele, mas estão bem servidos. Eu vou ficar em cima do muro com o Fernandinho. Tipo, se o City... Porque no final das contas, ter Fernandinho ali no elenco, economiza a gente tá aí no mercado, indo atrás de um cara para substituir o Rodri, para manter no banco, fazer uma pressão no Rodri. Ter o Fernandinho ali é algo garantido. Ele pode jogar o jogo de Liga, ele pode jogar o jogo de Copa. Então, eu vou ficar em cima do muro nessa. Eu queria para essa posição o Declan Rice lá do West Ham. Eu gosto muito daquele jogador, velho. Gosto muito daquele jogador. Mas enfim, vamos lá. Vamos pular para outro jogo, tá, gente? Para a gente acabar também não se estendendo demais. City Brighton, jogo do meio de semana, Premier League. Um jogo que eu não esperava, talvez, que fosse tão difícil, mas a verdade é que a PL nunca tem jogo fácil, né? É sempre complicado. Mas vamos lá, eu vou passar primeiro dessa vez para JP.
ele falar aí das impressões, destaques, enfim, do jogo de uma maneira geral, depois João, e aí a gente finaliza. Vamos lá. Começa com Foden, de novo, fazendo gol, tendo uma boa atuação. Guardiola, na entrevista coletiva depois, apenas elogios para ele. Foden finalmente se tornou agora o artilheiro da temporada do City. Foden agora parece estar pegando essa questão do que era a posição do Davi, do que era a movimentação do Davi, de abrir, de buscar o meio, de buscar organizar mais, de participar mais do jogo. Está ganhando essa moral e o Guardiola está gostando. Ou a participação do Bernardo de novo, recuperando o bom futebol dele, porque mais que ele não faça o passe, mas a movimentação dele. O Bernardo jogou como um falso 9, como o Foden tinha jogado na outra partida, e quem agora jogou como falso 9 foi o Bernardo. E a movimentação dele funciona. Vai dar o placar de 1-0, o City teve chances e perdeu. E a questão do pênalti até do Sterling, que foi isolado. Defensivamente falando, sólido mais uma vez. O Rúben Dias e o Stones assim, a gente tá fazendo muito esses elogios ao Rúben, ao Stones, mas a gente tem que entender que o City sempre teve um bom ataque, sempre foi um time muito goleador, mas a gente sofria em jogos importantes com pequenos e grandes erros defensivos. Agora a gente vê uma zaga sólida, a gente vê lateral que a gente confia, lateral que tanto tem a parte ofensiva como a parte defensiva, como a gente falou no início. A gente vê 2 zagueiros, o Rúben do impacto e o Stones que se recuperou, quis se recuperar. Acho que essa parte mais importante do John Stones. Ele quis ficar, ele ter ido embora, ele teve a chance de ir embora, ele quis ficar, ele quis recuperar e está desempenhando um papel importantíssimo para a zaga do City. O resto De Bruyne bom, como sempre. Gundogan vai me agradando, apesar de também é um jogador difícil para me agradar, mas o desempenho do Gundogan vão me agradando ultimamente. O Zinchenko na lateral é a questão que eu digo, ele é um jogador improvisado, então a gente sempre tem que ter isso em mente. O desempenho do City foi bom, eu gostei do jogo, apesar do placar de 1-0, a gente podia ter feito mais. E o Brighton, o próprio Pep Guardiola tinha dito que é um time forte, questão tática, e realmente era um time difícil de quebrar as linhas. Show. Assim, cara, eu achei que foi um massacre do Manchester City, assim, no primeiro tempo, então, nem se fale, foi um massacre mesmo, pressionando, esmagando lá na frente, muita chute com força, assim, do De Bruyne, a bola do Bernardo, que pegou na junção das 2 traves ali, que explodiu, aí o De Bruyne depois de novo tentando na força ali, e, enfim, aí foi tentando, até que no jeitinho ali o Foden, né, para receber o passe do De Bruyne, mais uma assistência, inclusive passou aí Thierry Henry, né, tá no top 10 já da Premier League. No jeitinho ele conseguiu ali que a bola entrasse lentamente, né, quando ele chutou, inclusive, você tava vendo aqui o jogo ao vivo, eu falei, meu Deus do céu, que chute horrível, gol! e foi bem no cantinho, assim, sabe? Tacada de cima. O goleiro tava pegando todas ali, rebatendo, né? Então, o Manchester City deu 16 chutes ao gol e o Brighton só 5. Então, assim, foi um massacre. E o Brighton não criou zero, assim, de chance clara. Zero de chance clara. Então, assim, o placar do jogo, ele não reproduz nada o que foi o jogo em si, né? Porque foi um massacre total. Assim, eu não vou falar de um em um, mas, assim, para mim, meu destaque realmente é o Foden com o De Bruyne. O Cancelo também jogou uma partidaça para variar, né? Eu brinquei aquela hora, né? Mas ele é tipo o titular das laterais, tanto na direita como na esquerda, é ele que é o titular. Né? Então, assim, o Guardiola tem essa opção de escolher onde ele vai jogar, né? O Gundogan também, meu Deus do céu, assim, ele tá evoluindo, assim, dando passes e fazendo gols também até, né? Nesses últimos 7 jogos aí que o City vem vencendo. Então, assim, foi uma partida assim que eu fiquei um pouco agoniado, né? No final da partida, porque o Brighton levantou ali, né? Deu uma pressãozinha. E, cara, pênalti, velho. Pênalti é o seguinte, velho. De Bruyne, ele é o capitão do time, cara. Ele que tem que pegar a bola. Botar assim, Sterling, sai daqui. Olha, vai lá pro meu campo, vai lá com o Ederson. Fica lá com o Ederson. Eu vou bater o pênalti e tchau, cara, entendeu? Não tem essa. Aí o Sky Blues lá, Brasil, na conta do Twitter, lá que eu sou amigo, é o Carlos, inclusive, abraço aí, Carlos. Rio de Janeiro,
Ele, mas o De Bruyne tava cansado, tava não sei o que, blá blá blá, não sei o que, ele tava com cãibra, enfim. Falei, cara, não interessa, velho, ele pode estar uma cadeira de rodas ali, o De Bruyne que tem que bater pênalti, cara. O Gabriel Jesus não pode bater, o Sterling não pode bater, o Gundogan não pode bater, só se for para as penalidades máximas ali, né, mas no jogo corrido, cara, tem que ser o De Bruyne, cara. Eu fiquei pé da vida com esse pênalti perdido, porque era para ter feito 2-0, assim, nunca se sabe lá no final, né, que esse campeonato é meio maluco, a gente vai precisar desse golzinho aí para saldo de gols, né, como já aconteceu em 2011 e 12, então, justamente contra o United, né. Então, assim, eu fiquei bem puto mesmo, chateado, põe aí o pi, viu, Marinho, no vídeo, mas enfim, cara, mas assim, depois passa, né, depois eu fiquei mais tranquilo, tanto que hoje já tô mais de boa, então, vida que segue, mas assim, o City tá naquela fase, sabe, gente, de ganhar 3 pontos, independente de como seja, tem que ganhar 3 pontos. Jogando bem, jogando mal, o negócio é ganhar 3 pontos. Então é isso. Eu tinha notado alguns destaques aqui, mas vocês já passaram praticamente por tudo, né? Jogo duro, já tinha dito, Cancelo, mais uma vez, partidaça, bem demais. Bernardo Silva me surpreendeu também, muita movimentação, assim, o que eu mais valorizo do jogo de Bernardo é isso. Acho que se a gente pegar o mapa de calor dele, ele só não vai aparecer na pequena área do City, porque ele corre o campo absolutamente inteiro, ele tem muito pulmão, né? E é muito bom tecnicamente também, então voltando a jogar bem, felizmente. Foden, eu já tinha falado antes, a gente precisa valorizar, né? Prata da casa, um jogador talentoso, e que resolveu o jogo pra gente, no fim das contas, né? Mas o principal para mim foi Gundogan. Assim, JP já deixou claro aqui que não é fã de Gundogan. Eu também não diria que sou um admirador de Gundogan, mas a performance dele nos últimos jogos tem sido muito boa, muito boa. Acho que aquele encaixe que estava faltando no meio-campo, a gente de fato conseguiu dar esse clique agora com ele voltando. Ele faz bem esse papel, né, do box to box, né, de ser o volante que vai lá atrás e que chega bem na frente também. Então, destacaria bastante essa atuação de UK Gundogan. E sobre Bernardo Silva, eu lembrei de um termo aqui que meu avô usava. Meu avô falava isso. O cara, ele jogou como birro doido. Não era um falso 9, ele era um birro doido do campo. Ele simplesmente se movimentava e fazia basicamente o que ele queria, né? Ali estava no campo inteiro. Mas enfim, acho que minha análise do jogo contra o Brighton é isso. A gente sofre no final, desnecessário. E até perguntar, João, se a gente pode falar typical City, né, nesse episódio por conta desse final de jogo. Foi, cara. Eu até comentei no Twitter isso, sabe? Tipo, quando chegou a 60 minutos ali que o Brighton começou a pressionar ali, eu falei, pronto, typical City hoje, com certeza, sofrimento até o fim, e foi o que foi, cara. E aí também perde o pênalti, Deus, foi a cereja do bolo. E sobre o pênalti, a gente precisa bater nessa tecla também. Velho, não dá pra deixar Sterling bater pênalti, porque assim, vai ser sempre na minha cabeça de torcedor, pelo menos, de quem acompanha, a chance vai ser 50% dele fazer e 50% de não fazer. Não que não seja para qualquer outro jogador, mas você pega um Messi, você vai dizer, não, 90-10, 95-5. Você pega um De Bruyne, vai ser, sei lá, 80-20. Sterling, para mim, vai ser sempre 50-50, porque ele pode meter no ângulo ou ele pode meter na lua, como ele fez, né? É verdade. Então, realmente, é um problema. Eu acho que o City precisa tratar desse tema, inclusive. A gente joga 2 Copas, a gente joga a Champions League. E se a gente for para uma disputa de pênalti, para mim é um Deus nos acuda, assim, uma loteria de fato, porque eu não sinto segurança. É complicado. Ou então bota a Ederson logo para enfiar o pé na bola lá, aquela potência toda. Verdade, é uma opção. Uhum. E Pepe já disse que o Ederson é o melhor batedor de pênalti do time. Ele já disse isso mais de uma vez, por sinal. Ederson não chega nem perto da bola. Eu não sei se Pepe acha que por deixar Ederson bater um pênalti talvez seja um desrespeito para com o time adversário, mas disseram que ele no Bayern queria testar um jogo, o Neuer de meio de campo, tão bom que o Neuer era com os pés. Então eu não sei mais o que é que se passa na cabeça daquele careca, eu desisto. Pois é, minha gente, estamos chegando ao fim. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa anotada aqui. Já falamos do quarteto defensivo ideal, né? Foi a pergunta que eu fiz. Já falamos da renovação de Agüero, falamos de Fernandinho também. Para finalizar, vamos falar só rapidinho do próximo jogo.
City Crystal Palace, eu não me recordo agora se o jogo é em casa ou fora, deixa eu olhar aqui na minha pesca. Em casa. São 3 jogos em casa seguida. 3 jogos em casa. Manchester City Crystal Palace. Crystal Palace, pra mim, eu vou dar minha opinião primeiro dessa vez, tá? É um time sempre chatinho, sempre complicado. E eu acho que o City precisa fazer logo um gol. Eu acho que a gente se complica contra o Palace, apesar de eu acho que o retrospecto recente ser bem positivo, de goleadas e tal, enfim. Eu vou buscar isso aqui, mas para mim é um jogo pra gente fazer logo o gol, porque é um timezinho traiçoeiro também, aquele Crystal Palace. O Zaha joga muita bola, eu gosto muito do futebol de Zaha. Então a gente não pode vacilar, velho. Tem que chegar e atropelar logo pra não ter problema. Minha opinião seria essa. Hoje empataram com o Arsenal em 0x0. Exatamente, no Emirates, né? Foi no Emirates, então assim, é um time bem chato que sempre incomoda lá os times do topo da tabela. Como você bem disse, né? E assim, Marinho, pra mim, cara, é jogo que tem que vencer, entendeu? Esses de 3/3 aí, né? Cumprir, tipo, já foi com o Brighton, ok, check. O do Crystal Palace também, e o próximo jogo é contra o Aston Villa na quarta. Só que aí o Villa lá tá com questão de Covid, essas coisas. Eu sei que o jogo não foi adiado, mas o horário foi trocado lá, vai ser na quarta mesmo. Então, não se sabe ainda 100% se vai ter o jogo, né? Mas, assim, tá lá confirmado, né? Mas, assim, falando do Crystal Palace, cara, tem que ganhar, o time tá embalado, a defesa tá bem composta ali, bem estruturada, né? E, enfim, eu acho que vai ser esse jogo traiçoeiro aí, como você disse, mas acho que no final das contas a gente vai sim pegar esses 3 pontos. Não só esse jogo, também contra o Aston Villa também vai ganhar e embalar aí, né? E aí, domingo tem Liverpool e Manchester United. Torcer pro empate aí dos dois para o City pegar e terminar na quarta-feira na liderança já. É uma boa. Sobre o histórico aqui contra o Palace, eu consegui encontrar, tá? Nos últimos 5 jogos, o City venceu 3 partidas e empatamos 2. Então, é um retrospecto que, né, enfim... Bom assim, não. Os caras conseguiram segurar a gente. Se não me engano, quando a gente fez aquela temporada das vitórias seguidas, as 18 vitórias seguidas, a gente acabou parando a sequência contra o Palace. Foi um empate no Selhurst Park, em 0x0. E Ederson pega um pênalti. É esse jogo? Esse jogo mesmo. Ederson pega um pênalti. O Palace é um time chato. Zaha é um jogador extremamente habilidoso. A gente tem que parar ele pra parar o Palace. Porque ele joga sozinho, né, velho? Impressionante, assim. Eu não entendo muito bem por que ele não saiu ainda, sei lá, para um Arsenal, para enfim, né? Um Everton, um time que daria mais possibilidades a ele, mas tá lá. Acaba jogando sozinho, né? E sobre a questão do jogo contra o Aston Villa, a gente tem que ver realmente se vai haver ou não, porque em breve o calendário do City vai ficar muito complicado. A gente vai ter jogos em sequência contra Liverpool, Tottenham, Arsenal e Champions League. Esses 4 jogos em sequência. Já no fim desse mês, no início de fevereiro. E não tendo o jogo contra o Aston Villa, é um calendário que se complica ainda mais. Também a gente entende que a questão do Covid, a questão do Aston Villa, mas esse calendário vai ter algo que ser visto e revisto para não prejudicar os jogadores, porque não ficarem doentes, mas acabarem tendo problemas por lesão, por problema físico mesmo. Sim. Isso. Perfeito. Falando do Zaha rapidinho, Marinho, só para complementar, ele estourou mesmo lá no Manchester United, né? Então, assim, ele teve oportunidades que ele era bem novo, né? Foi acho que 2015, eu acho, 2013, não lembro agora. Mas, assim, ele saiu e foi aquele jogador que não deu certo. Aquele tipo de jogador que é bom, mas só funciona em time menor, assim, né? De meio da tabela ali pra baixo. Né? Quando vai com um time maior assim, se atrapalha toda. Se atrapalha, né? Enfim, chegamos, galera, ao fim de mais um episódio. 38, quase 39 minutos já de gravação. Então tá na hora da gente parar. Um abraço, meus amigos Joãos, de Belém e do Recife. Saudações e até a próxima. Valeu, G. Até a próxima. Um abraço, tchau, gente.